Boa noite, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje, dessa terça-feira. Bom ter você mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E tem sido muito interessante estudar Gênesis, não é mesmo? E agora nós estamos avançando então numa nova etapa de Gênesis. Gênesis capítulos 1 a 11 é o que nós costumamos chamar de proto-história, ou seja, a história desses períodos mais antigos, assim, desse passado remoto. Então, dali para frente, nós temos do capítulo 12 em diante a história dos patriarcas, que começa com Abraão, que até essa altura é chamado de Abrão, né? Ele já foi mencionado em Gênesis capítulo 11, quando nós falamos sobre a Torre de Babel e tudo mais, com o Alisson. Depois tivemos o início da história do chamado de Abraão, com o capítulo 12, e hoje seguimos com Gênesis 13, em mais uma etapa das viagens, né, de toda essa trajetória, da aventura que Abraão vive com Deus. E lembro também que até esse momento Abraão continua sendo chamado de Abrão na nossa Bíblia, e só lá em Gênesis 17, quando Deus institui a circuncisão e tudo mais, então é que o nome de Abrão vai ser transformado para Abraão, né, de pai exaltado, que é o que significa Abrão, para pai de uma numerosa nação, de numerosos povos, né, que é Abraão. Então é muito interessante aprender com toda essa caminhada de Abraão com Deus, tudo que nós temos para descobrir com o Senhor, né, para pensar também na nossa própria caminhada de fé. Assim, a partir da caminhada de Abraão com o Senhor. E eu convido você então para nós orarmos agora. Pai amado, muito obrigado pela vida, obrigado pelo respirar. Tudo que nós temos é dom que vem de Ti. O próprio estar vivo, né, Deus, é sinal de graça. Obrigado pela Tua bondade que se demonstra por nós de tantas maneiras, Senhor, no Teu agir na criação,
no sustento que o Senhor nos provê. E obrigado, Deus, que nós podemos também te conhecer por meio da tua palavra. Obrigado, Deus, que a vida nesse mundo não precisa ser vazia e sem sentido, porque em ti nós descobrimos por que nós existimos, para que nós existimos, e que o Senhor quer um relacionamento verdadeiro conosco. Deus fala também através do texto bíblico de hoje para dentro da nossa vida, para promover aquela transformação que o Senhor quer realizar. Toca em assuntos importantes também para cada um de nós, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus, entregando esse estudo a Ti. Amém. Convido você então a lermos agora, nesse momento, todo o capítulo 13 do livro de Gênesis. Gênesis 13, versículos 1 até o 18. Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste, de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: Olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes, como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vai e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Esse é o nosso texto para hoje, que fala dessas andanças, dessas viagens de Abraão, do desentendimento com o Ló, e temos também esse reforçar da promessa. Deus mais uma vez fala da promessa dos descendentes e da terra, que é muito importante dentro dessa história do surgimento do povo de Israel, que começa com o patriarca Abraão. Então, no versículo 1, a primeira informação que nós temos é que Abraão saiu do Egito para o Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló e com tudo aquilo que possuíam. Ou seja, no final do capítulo 12, nós vimos que por causa da fome, Abrão, melhor dizendo, e aqueles que estavam com ele foram para o Egito, onde teve toda aquela situação em que ele teve medo, e então toda aquela situação com o faraó, entre faraó e Sarai. E então depois eles partiram de lá e foram para o Neguebe. Onde fica o Neguebe? Eu vou colocar aqui vai ter um mapa que vai nos acompanhar, na verdade, no estudo de hoje, para nós nos localizarmos um pouco melhor. Então eles estavam no Egito, ali está escrito em inglês, mas você vai encontrar no canto inferior esquerdo do mapa, nós vemos
a terra do Egito. Então ele subiu para aquela terra ali onde se diz Edom, aquela região ali que fica abaixo de Israel. Então, nesse pedaço de deserto ali, entre Egito e Israel, ali abaixo, onde no nosso mapa fala Edom, ali então é o deserto do Negueb. Ali Abraão esteve. E dali eles partiram para Betel. Vou colocar nosso mapa aqui mais uma vez. Vou colocar um mapa que aproxima um pouco mais, na verdade, que aí você vai conseguir ver ali onde tem a marcação vermelha, onde diz Betel, Luz e Ai. Ali é o local então onde eles acamparam, onde eles se locomoveram até ali para se instalarem nessa cidade de Betel por onde Abraão já passou. Ou melhor dizendo, Abrão. É difícil lembrar que ele ainda não mudou de nome até aqui. Então foi ali que eles se estabeleceram nesse momento. Abrão já havia passado por Betel e Ai, e ali ele havia edificado um altar para o Senhor, para adorar o Senhor, para oferecer sacrifícios. E nós vemos que por vários lugares onde os patriarcas passavam, onde Deus se revelava, eles construíam altares e ofereciam sacrifícios ao Senhor. Aqui algo que é bem interessante, que só vai ficar claro mais lá para frente, é que até então Betel não tinha esse nome, porque o nome Betel foi dado pelo patriarca Jacó, que é neto de Abraão. Então lá na frente, em Gênesis 28, nós lemos que Jacó repousou nessa cidade, né? No local ainda não era uma cidade, mas que ali então ele passou a noite e que ele teve um sonho, sonhou com uma escada que ia até o céu, na qual ele via anjos subindo e descendo. Ele falou: aqui deve ser a casa de Deus, aqui Deus se revelou a mim. Então o Jacó, ele deu o nome, né, de Betel, que significa casa de Deus, para esse local, consagrou esse local ao Senhor. E lá também em Gênesis 28, no versículo 19, vai falar que anteriormente essa cidade, esse local se chamava Luz. Então aqui nós já temos o nome atualizado da localidade, mesmo que no passado ela ainda não tinha esse nome. Então ali eles acamparam, é o que o texto também nos fala. Fala que eles eram ricos, né? Que eles tinham rebanhos, prata, ouro, que eles tinham empregados, né? Pessoas que cuidavam dos seus rebanhos. E com isso a gente consegue entrar um pouco, compreender, enxergar o que era o mundo desse período da Bíblia, né? O que era o mundo dos patriarcas. Eles viviam em uma cultura muito diferente da nossa. Algo que precisa ficar claro é que Abraão não era judeu, que ele não vinha de uma cultura monoteísta, que tudo isso era novidade para ele. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, depois se mudou para Harã, isso nós já lemos também na palavra, e ele vinha então da terra dos babilônios. Ele provavelmente conhecia muitas outras divindades, e isso a Bíblia não fala claramente, que Abraão não era desde sempre crente no único e verdadeiro Deus, né? Mas isso fica implícito, que ele vivia numa região de outros deuses, até que Deus, o Deus vivo, se revela a ele para chamar ele para esse propósito do Senhor no plano da salvação, que era formar um povo para ser bênção para todos os povos da terra. Então, como era a cultura de Abraão? Até hoje nós temos alguns resquícios, né, da cultura dos beduínos. Ainda existem beduínos, você pode pesquisar esse nome, lá no deserto, no Oriente Médio, que são nômades, que vivem em tendas, que criam ovelhas, que criam gado, camelos, que é algo muito semelhante àquilo que o Abraão fazia, né? Então, nessa época, o modo de vida deles era viver em grandes famílias, clãs, que moravam em tendas, que tinham os seus servos junto de si, né? Uma família estendida, e que viajavam de um lugar para o outro buscando pasto suficiente para os seus rebanhos de ovelhas, cabras, camelos, gado, principalmente de animais de pequeno porte, né? Ovelhas e cabras. E por isso, então, o viajar, o deslocar-se, era normal para eles. Eles já habitavam em tendas, eles já buscavam, dependendo da estação do ano, os melhores lugares onde eles iam ter pastagem suficiente
para os seus rebanhos. E aqui nós já entramos então no problema que acontece entre Abrão e Ló, que é a questão deles não terem naquela terra onde os dois ocupavam recursos suficientes para os dois. Os dois aumentaram seus rebanhos, seus bens, seus servos, e a terra não comportava os dois mais no mesmo local. Então eles resolveram se dividir. É muito interessante aqui a maneira como eles conversam, né? Não haja conflito entre nós, isso diz Abrão a Ló, ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. Aqui eu acho algo muito interessante da postura de Abrão, que ele tem, parece, uma tranquilidade, uma confiança em não brigar por terra, por herança, por aquilo que Deus ia dar a ele. Então ele prefere não entrar em conflito do que criar um conflito com o seu parente. Aqui vamos abrir uma observação também, que isso é fruto de uma decisão que o próprio Abrão tomou, porque quando Deus chamou ele e disse, vai para a terra que eu vou te mostrar, ele disse, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai você, toma tua mulher e vai. E ele leva um parente junto. Então, por mais que ele obedece o Senhor, aqui quase que de certa forma, ele não cumpre na totalidade aquilo que o Senhor falou. E isso traz uma confusão para ele. Então, sempre que a gente obedece a Deus também de maneira parcial, isso vai ter consequências para nós, porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós. E assim ele nos instrui da melhor forma e por isso nós devemos obedecer aquilo que ele fala. Mas então ocorreu esse conflito e eu acho muito interessante que Abraão, pela sua confiança em Deus, ele não fica preocupado e fala, não, Ló, agora você vai ter que ir embora, então Deus deu essa terra para mim, isso não tem a ver contigo, eu me equivoquei, mas ele tenta resolver o conflito da melhor forma. Isso eu acho muito bacana também para a nossa vida de fé. Para nós nos perguntarmos, olharmos para a nossa vida e pensarmos, eu sou uma pessoa que causa conflitos ou eu sou uma pessoa que ajuda a resolver os conflitos, né? Muitos de nós, às vezes, somos pessoas difíceis e precisamos ter a humildade de reconhecer que nós, mesmo vivendo na fé, muitas vezes nos envolvemos em conflitos até demais. E isso é algo a ser trabalhado na nossa vida. O Senhor Jesus também nos convidou a sermos pacificadores, né? Pessoas que não causam, mas que resolvem conflitos. Então, que a partir do Senhor a gente possa olhar as coisas de uma outra forma também, confiar nele, saber que ele está no controle. E aqui Abraão, eu creio que ele se apegou na promessa de Deus e por isso para ele não foi um problema agora tentar resolver a situação com Ló. E todo esse conflito me faz pensar, né, em tantas famílias que vivem brigadas, muitas vezes por questão de herança, que mesmo que são parentes, prefiram que haja conflito para ter uma determinada parte da herança que pensam que lhes cabe, enfim, acontecem brigas muito feias na família, muitas vezes, e os parentes próximos preferem não se falar, não ter contato um com o outro, ao invés de buscar reconciliação, buscar um acordo, deixar alguns assuntos de lado ou até abrir mão, às vezes, de alguns detalhes para poder viver em harmonia, viver em união. Então aqui eu já vejo um aprendizado bem importante desse texto. E daí dentro dessa discussão deles, o Abraão fala, né, dessa conversa deles para chegar num acordo, Abraão fala, olha Ló, pode escolher, se tu vai para um lado, eu vou para o outro. Se tu vai para aquele outro, então eu vou para o outro lado, né, para a esquerda, para a direita, e assim eles iriam se resolver. E o texto nos fala que Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão. E aqui eu vou recuperar o nosso mapa para nós tentarmos entender o que aconteceu. Mas então, retomando, né, eles estavam naquele ponto marcado em vermelho, que era o acampamento entre Betel e Ai. E eles falaram, então, se eu for para... Aqui no mapa também fica bem claro, né, para a esquerda, ou seja, para a região do mar, para dentro da Palestina, ou para a direita, o lado do Vale do Jordão. E o Ló olhou demoradamente para o Vale do Jordão porque viu que tinha água, que era uma região fértil, propícia para a criação de rebanhos, onde ele teria uma boa vegetação.
E é dito então que ele olhou para a região de Zoar e que se estabeleceu perto de Sodoma. Uma dificuldade que nós temos é que o lugar onde Sodoma realmente era não está claro. Temos algumas possibilidades. Ali, naquele ponto marcado em verde, é onde geralmente se localiza Sodoma e Gomorra, naquela região ali, na parte sul do Mar Morto. Esse lago maior ali que você vê no centro do mapa é o Mar Morto. Então, bem ali ao sul, eu circulei em vermelho, ali tem um ponto onde está marcado a terra de Zoar. Então faz sentido que Ló lá de cima olhou para o sul, para a terra de Zoar, e se estabeleceu então em Sodoma, ao sul do Mar Morto. E outra possibilidade ali, onde eu circulei em laranja, um pouco mais acima do Mar Morto, de que ali é o Vale do Jordão para o qual Ló realmente olhou. E que ali onde nós temos marcado em azul o atual local de Tal El Hammam, que ali seria então a antiga Sodoma. Em ambos os pontos, tanto ali no ponto verde quanto no ponto azul, possíveis lugares para Sodoma, existem evidências de alguma tragédia, né, a nível daquilo que a palavra nos fala que aconteceu com Sodoma e Gomorra na sua destruição, lá para frente em Gênesis 19. Então aqui, Gênesis não guarda a história para depois, ele já entrega o que vai vir lá na frente, de que Sodoma e Gomorra foram destruídos. Isso nós lemos no versículo 10. E também no versículo 13 nós lemos a respeito da maldade, da perversidade e pecaminosidade daquele povo, que foi a razão da destruição. E então fala que foi destruída, que as cidades foram destruídas em fogo e enxofre. Tanto num ponto quanto no outro nós temos marcas de salinização, né? Ou seja, também de presença do enxofre na terra, que tornou essa terra improdutiva e incultivável por um bom tempo, por alguns séculos. O que até a ciência confirma é que provavelmente aconteceu a queda de um asteroide dentro do Mar Morto, que provocou uma grande evaporação dessa água salina que se concentrou ali no vale, ou seja, entre as montanhas, e a chuva então derramou sal e enxofre na terra, que tornou a terra improdutiva. Então aqui nós temos todos os elementos que a própria Bíblia coloca: o fogo que cai do céu, essa fumaça, essa chuva, que fez de uma região tão fértil, né, que agradou a Ló, depois por um bom tempo uma região improdutiva, que depois lá no Novo Testamento já é diferente, né, a terra já se recuperou, mas nós temos sim evidências para a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, esse mapa, para nós tentarmos nos localizar um pouco, mesmo que não existe uma localização exata, ou que nós não conseguimos, na verdade, a localização exata existiu, mas nós não conseguimos agora afirmar exatamente qual que era o lugar. E o que a palavra também fala, né, uma comparação interessante, que era como o jardim do Senhor, ou seja, retoma o Éden, ou também como a terra do Egito. O que isso quer dizer? Presença de água abundante, porque lá no jardim do Éden nós lemos sobre os rios que corriam pelo jardim, e também o Egito tem o Nilo, seus afluentes, o delta do Nilo, onde o Nilo se divide em vários braços menores, que é uma região de água no deserto e é uma região por isso também muito fértil. Então, lembra aqui uma boa região, que era esse Vale do Jordão, onde o Ló quis se estabelecer. E de fato ele vai, e Abraão então fica com a outra parte da terra, que é a Palestina em si, que é a região ali que vai até o mar Mediterrâneo. E quando o Ló parte, né, segue seu caminho até Sodoma, então depois dele ter ido, o Senhor volta a falar com Abrão e fala, né, olha para essa terra, olha para onde a tua vista alcançar, e essa terra vai ser da tua descendência, que vai ser uma descendência numerosa, como o pó da terra, que não pode ser contado. Então Deus reforça a promessa que ele deu para Abraão no seu chamado, promessa de uma descendência, de um povo, e
também do território, porque toda a trajetória aqui do Abraão e da promessa, e do próprio povo de Israel, né, que é a sequência, a descendência e o território são promessas que andam juntas, né? Também nós vimos em outros capítulos de Gênesis, no próprio Gênesis 10, que tinha a lista dos povos, de que território, língua e etnia são fatores importantes para constituir um povo. Então, o território era importante para o povo do Senhor. Seria um povo em uma terra que Deus deu, na qual Deus também se revelava. Mas ao longo da história de Israel, nós vemos que a terra nem era sequer o mais importante de tudo. Porque mesmo fora da terra, depois lá no Egito, quando eles eram escravos, o Senhor se revelou, o Senhor se fez conhecido, fez suas obras. Depois lá na Babilônia também, Deus estava presente. E após o cativeiro babilônio, o povo dos judeus foi um povo que se dispersou, né? Nós falamos na diáspora, dispersão dos judeus por vários povos, várias nações, vários locais, e mesmo lá nos mais diversos locais onde eles estavam espalhados, eles mantiveram a sua identidade, se firmaram de uma maneira muito preciosa na lei do Senhor. Então nós vemos que uma identidade muito forte foi se formando ao longo da história do povo, tanto que depois, mesmo fora da terra, eles se reconheciam, mesmo separados, né, dos outros judeus, eles se reconheciam como judeus, como o povo da promessa, e se tornaram um povo disperso, que tem muito a ver com o povo do Senhor Jesus, né, com o povo da nova aliança, que é um povo reunido dentre muitos povos. Disso também nós já falamos ao longo dos estudos de Gênesis, que é um povo que Deus chama e faz uma nova aliança a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Então, quando nós vemos aqui sobre muitos descendentes que Abraão teria, nós temos que nos perguntar, certo, quem são esses descendentes? São apenas os judeus? É interessante que o João Batista, lá em Mateus 3, ele fala que vocês não podem achar que vão ser salvos só por serem descendentes, filhos de Abraão. Ele fala até dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Ou seja, participar do povo da promessa é muito mais do que uma descendência, que um vínculo de sangue, mas participar desse povo da promessa do Senhor que começa lá em Gênesis 12 é crer no Senhor Jesus, porque Gálatas 3:9 nos fala os que creem participam da mesma bênção de Abraão por crer. Ou seja, pela fé que nós temos participação no povo de Deus. Pela fé nós herdamos as promessas que o Senhor realizou já desde Abraão. Ou seja, vivendo a mesma fé que Abraão viveu, a fé no Deus único, no Deus Criador. E agora uma pergunta para nós, né? Em quais promessas nós nos apegamos? Quais promessas da palavra são importantes e que nós herdamos por crer em Jesus e podemos nos apegar? Temos as promessas de que Deus vai estar presente com os seus, de que Ele não nos esquece, de que Ele escuta a nossa oração. Temos a promessa do perdão dos pecados, mediante arrependimento. Promessa de salvação e de vida eterna. Que grande promessa! Essa é a nossa esperança. Que com Jesus, que sendo perdoados por Ele, nós podemos crer e aguardar com certeza, né? Não com uma esperança vazia, que nós não sabemos se vai chegar, mas com uma esperança de quem de fato espera por algo que é garantido e que é marcado, de que nós viveremos, nós que cremos e vivemos com Jesus, viveremos a eternidade com Ele. E isso é a grande promessa que nós temos para nos apegar em qualquer momento da vida, em qualquer momento de dificuldade, sabendo que o Senhor está conosco agora e para sempre. E concluindo também os versículos aqui que nós lemos, no versículo 18, é dito que Abraão mudou o seu acampamento para Hebrom, se estabeleceu ali e construiu mais um altar. Nós vemos também ao longo da história dos patriarcas, né, como já foi mencionado, muitas vezes a construção de altares. Qual que é a importância dos altares? A adoração ao Senhor. Os patriarcas, além de ouvirem a Deus, além de crerem, eles também adoram a esse Deus. E a adoração
naquela época era muito diferente do que a adoração para nós, que é nos reunirmos em culto, em comunidade, ouvir a palavra, orar, cantar, depositar nossa vida em servir diante do Senhor. Em tudo isso se manifesta a adoração a Deus. E nós vemos que na época de Abraão, como eu falei, ele não era judeu, então tudo era muito no princípio, sabe? Me encanta poder olhar lá para o passado e ver como Deus começou a sua história com alguém simples dentre a multidão de pessoas que existiam na antiguidade. Deus escolheu uma pessoa de uma cultura tão diferente da nossa e começou sua história com ele. E que ele vem de todo um pano de fundo de uma realidade que ele conhecia e talvez a imagem que ele tinha a respeito de fé, a respeito da divindade, era o que ele trazia das religiões, do ambiente que ele vivia, que também construíam altares. Mas Abraão não repete agora uma forma de viver religião, uma forma de adorar estátuas como era feito. Abraão se deixa viver e experimentar algo novo com Deus, né? Ele é alguém que confiou na promessa de um Deus sobre o qual ele nunca ouviu, talvez, um Deus que ele não conhecia, e ele se jogou, né, dentro dessa promessa de Deus, ele obedeceu, foi a fundo nessa obediência, e assim ele foi, ao longo da caminhada, conhecendo o Senhor, conhecendo um Deus que é poderoso, que é verdadeiro, que não se limita a ídolos, um Deus que se revelou a ele. Então, dentro de toda essa trajetória, Abraão também quis adorar a esse Senhor da maneira que ele sabia, da maneira que também nós vemos já desde antes de Abraão acontecendo, né? Noé, quando saiu da arca, ofereceu sacrifícios ao Senhor. Então, em vários lugares marcantes dessa trajetória, onde Deus fala, a resposta dos patriarcas era a adoração. E agora, quando Deus fala conosco na sua palavra, qual que é a nossa resposta a Ele? Nós também nos prostramos, adoramos, reconhecemos que essa palavra é verdadeira, confiamos nessas promessas, vivemos de acordo com elas e não de acordo com aquilo que os nossos sentimentos dizem ou que o mundo diz. Outro fator importante, interessante aqui, a respeito dessa mudança de Abraão que começa a adorar um Deus que ele não conhecia. Ele não vive a fé no Senhor de acordo com aquilo que talvez ele aprendeu nas religiões dos seus antepassados. E quais são talvez as imagens de Deus que nós carregamos que precisam ser revistas, né? Abraão não se limitou às imagens de Deus que ele tinha antes, mas ele estava aberto para ouvir o Senhor se revelar. E quantas coisas às vezes nós trazemos de nossas experiências do passado, da maneira como nós pensamos, tudo isso afeta a maneira como nós enxergamos Deus. A nossa própria personalidade determina, em grande medida, como nós vamos nos relacionar com Deus. E isso faz com que alguns vejam em Deus um Deus que é bem bonzinho, que é bem mansinho, que não tem ira e que nem se importa quase com o pecado. Outros já enfatizam somente a ira de Deus, e um Deus que é forte, um Deus que castiga, um Deus que pune o pecado. E às vezes isso também está muito relacionado com as experiências que nós tivemos com os nossos pais, porque aí nós chamamos Deus de pai. E qual então é a experiência que você teve com o teu pai, com a tua mãe, que às vezes vai moldar isso? Então nós não podemos criar uma imagem de Deus para nós baseado naquilo que nós vivemos, que nós sentimos, naquilo que nós pensamos, porque é muito comum você conversar com qualquer pessoa e a pessoa falar: eu acho que Deus não faria isso, eu acho que Deus é assim, eu acho que isso que está acontecendo na vida daquela pessoa é castigo de Deus. E dessa forma, no eu acho que, eu penso que, nós vamos formando um ídolo, uma imagem de Deus que não é o que a Bíblia fala. Então nós precisamos rever sempre aquilo que nós cremos, submeter tudo à luz das Escrituras, que é onde o Senhor se revela, para além do pensamento humano que inventa muitos deuses, mas ali o Deus verdadeiro mostra quem Ele é. E que nós possamos então edificar a nossa fé no Deus verdadeiro,
prestar a nossa adoração a Ele e que isso também nos motive a lidar com os nossos relacionamentos, com as nossas posses de outra maneira, sabendo que as nossas posses são do Senhor, que Ele nos dá, que Ele tira da maneira que Ele quer. Por isso que Abraão também não se preocupou quando teve toda aquela situação da terra. Que por viver a fé nesse Deus vivo, nós também possamos ser como Jesus nos vocaciona a ser pacificadores, pessoas que estão aqui para resolver conflitos, não para criar ainda mais conflitos. E quando eu olho para a história de Abraão, né, dos momentos, dos encontros que ele teve com Deus, das experiências que ele teve, eu sempre penso como é a minha história, como a minha história vai ser contada. A história de Abraão é a história de alguém que andou com Deus, que fez a vontade de Deus. E por isso é importante nós olharmos para nós e pensarmos de que maneira eu estou vivendo. Eu estou cumprindo a vontade de Deus, os mandamentos de Deus para a minha vida ou não? Como a tua história vai ser contada? Vai ser contada como alguém que andou com Deus, que foi um testemunho de fé nesse mundo, assim como Abraão foi um testemunho de fé? Acho que responder essa pergunta nos ajuda a avaliar aquilo que nós estamos vivendo nesse mundo, né? Assim como Abraão foi um nômade que estava de caminhada, né? Foi um peregrino nesse mundo, nós também somos peregrinos nesse mundo. E aí você deve se perguntar, o que na tua caminhada vai fazer o teu tempo nesse mundo, nessa terra, nessa vida valer? O que você vai deixar como legado? O legado de Abraão foi uma fé que inspirou os seus descendentes. Qual vai ser o nosso legado? Isso nos permite avaliar se nós estamos ocupando bem o nosso tempo aqui ou não. Se nós estamos vivendo para as coisas de Deus e para as coisas eternas e colocando a nossa vida, né, na perspectiva da eternidade ou não. Se nós estamos sempre sendo guiados pelas coisas desse mundo, muito focados aqui. Que nós possamos olhar para a palavra que nos inspira a olhar para a eternidade e que a nossa trajetória aqui nessa terra seja um caminho feito com Deus, um caminho que é de obediência e que acontece à luz da eternidade. Que essa seja a nossa esperança e nosso destino. Amém. Convido você para orarmos juntos mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela história de Abraão que nos inspira, que mostra a vida de um homem simples que andou contigo, que foi chamado por ti para os teus propósitos, Deus, e que obedeceu. Produz também em nós, Senhor, um coração obediente, um coração que te escuta, que quer te conhecer, que não é arrogante em formar uma imagem de ti e falar, eu acho que Deus é assim, mas que está disposto a ser quebrantado e ouvir de ti, Senhor, quem tu és. Que nós possamos nos apegar na nossa esperança, sendo teu povo, que é um povo eterno. Que nós possamos anunciar, Deus, essa esperança, que a nossa fé seja bom testemunho nesse mundo e conduza pessoas a ti. Nós queremos ver, né, Deus, mais pessoas sendo agregadas ao teu povo santo. E assim, Deus, cuida de cada um que acompanha esse estudo, abençoa-o ao longo dessa semana e cuida do restante dessa noite ainda, Senhor, é que oramos em nome de Jesus. Amém. Tá certo, muito bom ter você aqui. Obrigado por acompanhar o estudo mais uma vez, espero que tenha sido importante também para você. E nos vemos semana que vem na sequência desse estudo de Gênesis, semana que vem com Gênesis capítulo 14. Uma abençoada semana para você, boa noite.